não toma risco no marketing, provavelmente nunca vai construir uma marca relevante. Resolver problema é um bom lugar para começar uma empresa. O que eu tô fazendo agora? Se dinheiro e tempo não fosse um problema para mim, eu continuaria fazendo. Seguir melhorando, seguir se aperfeiçoando para você complementando cada vez mais a experiência do cliente. Você gosta dessas marcas, de uma maneira com que elas se posicionam. Estamos começando mais um episódio do Link on the Road. Tenho um enorme prazer de receber Ricardo Dias. Obrigado por estar aqui hoje. Vamos cantar? Vamos cantar? Tipo James Corden? Vamos de James Corden? Um papo hoje que valioso com o Ricardinho Dias. Não vou ficar te falando de você aqui, se apresenta aí e vambora. Vambora que o Quero dia aqui, ó, em primeiro lugar, parabéns, isso aqui é incrível. Eu já gravei muito podcast, mas nunca um podcast como esse. Tô me sentindo um cara famoso aqui. Não agora. parece? Eu tô me sentindo um cara... Essas coisas fazem a gente imaginar coisas maiores e as coisas acontecem. Quem não me conhece é Ricardinho, porque eu sou baixinho. E eu tive uma carreira longa como executivo na Ambev. Por quanto tempo você ficou na Ambev? 20 anos. E como vice-presidente de marketing? Eu saí como, eu era o vice-presidente de marketing aqui do Brasil, fiquei 2 anos, depois de ter ficado muito tempo fora. Então, resumindo a minha história, eu comecei como gerente de vendas na Ambev, isso há 22 anos atrás agora, e depois da área de vendas eu fui trilhando algumas outras posições em diferentes áreas aqui no Brasil. Em 2004, quando a Ambev se fundiu com a Interbrew na criação da InBev, eu fui para Londres fazer a integração, começar esse processo de integração entre as duas empresas. Fiquei um ano lá, depois mudei para o Canadá, fiquei 2 anos em Toronto. A gente acabou levando uma cervejaria canadense, a Labatt, como parte do deal. Em 2008 a gente começa a investir na China, pesado. A China era só mato, literalmente, né? Olha só. Roubando essa expressão bem brasileira para descrever o que a gente encontrou quando a gente chegou na China em 2008. Fiquei 6 anos. Viveu aí, Ricardo? Muito. Ali Caramba. foi, e ali é viver. Tem até uma teoria, né, que os caras falam que muito da tua memória tá baseada em novas experiências, né? Então, se você vai para uma praia, por exemplo, você põe uma cadeira de praia e você senta na praia e você fica olhando o mar, como é a mesma imagem, você perde um pouco a noção do tempo, né? E quando você vai para um lugar que você tem experiências novas constantemente, parece que você vive aquilo lá mais intensamente. Foi o que aconteceu com a gente na China. Cara, 6 anos de China foi uma vida. Eu realmente, foi um período que, como tudo mudava muito rápido, eu tenho muita memória da China. Diferentemente dos outros lugares que foram incríveis, eu tive muita sorte. E depois acabei indo para Nova York, depois Cidade do México, depois eu voltei pro Brasil. Caramba. E foi aí que eu fiquei, os últimos 2 anos da minha carreira aqui. 6 países aí? 6 países, exatamente. Mas a China tem isso, tem um lugarzinho mais quentinho aqui no meu coração. Agora, muita gente pergunta, se você fosse escolher uma cidade pra morar o resto da tua vida. Cara, Nova York é realmente uma cidade muito especial. É mesmo? E é por isso que eu gosto muito de São Paulo. Eu nunca fui, mas É realmente incrível. E São Paulo pra mim é a Nova York aqui da América Latina. Pessoal, de verdade, assim, eu fico muito animado de estar fazendo episódio hoje com o Ricardo. Porque pra mim, segunda vez que a gente tá junto pessoalmente, mas pra mim é um exemplo de um cara de marketing, assim, a gente acompanhava no LinkedIn bastante já. E pra mim é a definição de um cara criativo, de um cara que sabe interagir com pessoas. Me admirou muito quando eu vi você fazendo o movimento de sair da Ambev e criando Adventures, que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. De tudo isso que você viveu, Ricardo, desses anos de Ambev, que é uma baita de uma escola, sem dúvida. Com os 3 lá que começaram isso. O que você mais aprendeu nesses 6 anos de carreira? 6 não, 20. 20 anos, 6 mais países. 2 agora, 6 países, verdade. exatamente. Pô, aprendi muita coisa, cara. Uma coisa que eu aprendi foi que no final do dia, faz a diferença no negócio são pessoas. Independentemente da tua cultura, do teu background, da tua experiência, cara, pessoas é um negócio que eu acho que muitas vezes a gente fala pouco sobre pessoas, né? Você para pra pensar, você vai pra escola, você vai pra faculdade, você vai fazer um PhD, e a gente estuda muito sobre outras coisas. A gente passa pouco tempo, eu acho que, desenvolvendo nossas habilidades interpessoais, o famoso soft skills, né? Na linha que a gente tem um pilar disso, que a gente fala people skills, que é isso. É isso, cara. É muito mais do que o hard. E olha que loucura, né? Toda faculdade, toda escola, todo mundo deveria estudar people skills. A gente, falando de hard and soft, né? Tem uma frase que eu gosto de falar, que é que as empresas, elas contratam baseado em hard skills e demitem baseado em soft skills. E soft skills é uma coisa que pra mim, e pode falar mais, vai ficar cada vez mais importante. Cada vez mais. Então, se eu tivesse que resumir a tua pergunta numa resposta simples, eu falaria
Exatamente isso, people É skills. tudo sobre people skills. Exatamente Que isso. legal. Mas aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: quanto tempo da tua carreira, ou quanto tempo da tua educação, desde pequeno, você passa em soft skills? Muito pouco. Muito Tanto pouco. é que, assim, a grande parte dos exames, eu entendo, óbvio, né? Você tem que ter uma métrica, você tem que ter, sim. né? Eu não tô falando que hard skills não importa, eu acho que, óbvio que importa, mas a maioria dos exames, né, pra você entrar numa faculdade ou pra você ter uma certificação, etc e tal, são baseados em hard skills. É uma coisa que vocês fazem muito bem na Link, né? O próprio processo pra admitir um aluno Já lá. simula mais uma vida real. Exatamente. Isso é fundamental. É fundamental. Não, porque o moleque tá na escola, ele tá o tempo todo, matemática, geografia, ele acha que ele é bom ou não é, por causa de uma nota ali, e o moleque tem uns talentos, né? Às vezes o cara é mega bem comunicativo. E aí ele sai da escola acreditando que ele não é bom, ou que ele Não, não então é... imagina essa, né? Você pega lá o primeiro aluno da classe, se forma e vai trabalhar numa grande empresa. Aí desde o primeiro dia nessa grande empresa, ele ou ela vão ver que grande parte dos hard skills deles, como você mesmo disse, não vale muito. Tiraram ele daquela jaula confortável, Jogaram jaula no entre meio do aspas, lobo lá. né? E daí de repente jogaram o cara, né, no coliseu, Exato. com um monte de bicho correndo ali. Se vira aí, filhão. Esse negócio de hard skills que você achou que ia funcionar. Aí, o que eu faço com meus hard skills agora, né? Não, eu achei muito legal. O Álvaro mandou ontem pra gente o vídeo do Jorge Paulo, que rodou aí bastante. Fala muito sobre... Muita gente estuda, muita gente não estuda. E no fim do dia o que vai determinar o sucesso muitas das pessoas é sobre esse grit, que no fim do dia é people skills. Não, eu acho que grit é uma palavra muito boa em inglês. Em inglês. É que em português você perde um pouco do valor do grit. Não sei se seria resiliência, talvez, né? Mas é que o grit fica... Tem um borogodó, o grit, entendeu? Tem algumas palavras em inglês que... Mas o grit é isso mesmo. Eu acho que o grit é o people skill em esteroides. Né? É o people skill, só que com aquele negócio, realmente você tem aquela garra, aquela força, algo mais. Aquela obsessão de falar assim, eu vou fazer. Quando você pega duas pessoas com o mesmo nível de hard skills e soft skills, o que faz a diferença é o grit. Essa é a variável de sucesso. Bela equação. Ontem eu tava vendo um post, o cara falando sobre... Você pensa em ser jogador de basquete. Aí o que você faz? Você lê tudo de basquete, você vê vídeo no YouTube, você faz tudo, você fica 6 meses estudando sobre isso. Aí você chega lá, na quadra, vai depois de uns 7 meses, arremessa, erra. Por quê? Porque você viu que é diferente do que era a teoria. E eu acho que essa geração, a gente tá falando de educação, eu tô falando disso porque eu tô Isso é uma belíssima analogia. E aí você fala assim, caceta, é a parte faz prática que importa. Pela e aí, vida toda. E eu acho que essa geração tem um ponto disso, assim. Claro que ouvir esse papo com a gente pode agregar pra você, mas nada vai ser mais importante pra você aprender na prática do que você ir lá, ralar e aprender no dia a dia. Como é que a gente ensina isso melhor lá desde o começo, né? Como é que você faz o cara... Eu tenho uma ideia. Eu acredito que a melhor maneira de ensinar as pessoas a desenvolver algumas dessas habilidades, eu acho que todo mundo deveria empreender. Todo mundo. E o que eu tô querendo dizer com isso? Não é que as pessoas não podem trabalhar numa empresa, elas têm que empreender. Não, eu tô falando que em algum momento da vida delas, elas deveriam empreender, até como um side job, hobby, não sei. Quando você é moleque, monta lá um stand lá no teu prédio pra vender limonada, ou faz um compra clube, um negócio, vende, compra e vender um collectible. Mas todo mundo, até numa grande empresa, se você tá numa empresa hoje, sugere pra liderança da empresa, se não tem como você empreender, criar um negócio ali dentro. Então, meu ponto é o seguinte, independentemente do lugar onde você esteja, independentemente da tua idade, tente empreender. Eu tenho 43, faço 44 agora, esse ano. Eu nunca falei a palavra empreender até sei lá, quando eu tinha 20 e tantos anos. Eu nunca pensei em empreender, sabe? Eu sempre quis ter meu próprio negócio, eu sempre achei um dia que eu ia ter alguma coisa, mas não era uma coisa que você falava, vou empreender. Hoje você vai na Link, vocês têm lá empreendedores e empreendedoras montando negócio dentro da sala de aula. Isso é incrível. 20 anos atrás não tinha. Eu tive a oportunidade de estudar numa ótima faculdade nos Estados Unidos, mas a gente não falava de empreendedorismo. Mas, Ricardinho, o que você acha que muda na sua cabeça quando você pensava em marketing na Ambev, com a cabeça de marketing lá, e com o marketing de hoje? É uma ótima pergunta também, porque esses dias eu tava pensando nisso. Eu tô empreendendo, criando marcas que são marcas nativas digitais. O que é uma marca nativa digital? Ela nasce na internet, mas não quer dizer que ela não pode ir pro físico. A metodologia de criação e de lançamento dessa marca, ela segue padrões digitais. Segundo, e ela é uma marca que, por estar na internet, você chega direto ao seu consumidor e, consequentemente, você tem uma relação, você constrói comunidade, você tem os dados. Por isso que a sigla é o DNVB, né, que é o Digital Native Vertical Brand. Então, é uma marca nativa digital que ela
verticaliza a distribuição e você não tem um intermediário entre você e o teu consumidor final. Tem algum case que você tem de exemplo? A gente tá para lançar, beleza. Inclusive agora, já vou até dar um spoiler, é um perfume, na minha opinião, da maior estrela da música brasileira hoje, que se chama Gustavo Lima, e a gente tá lançando esse perfume dia 3 de setembro para comemorar o aniversário dele lá em Goiânia, no Boteco do Gustavo Lima, e vai ser o nosso primeiro produto, nossa primeira marca. Animal. A ideia é transformar a GL em uma Kylie Jenner Cosmetics. A gente acredita que a GL, nesse caso a marca vai se chamar GL, porque aqui a gente acredita que sim, vale a pena ter essa sinergia, mas a ideia é ter um portfólio de marcas e transformar essa empresa de beleza do Gustavo Lima numa grande empresa que vai ter vários produtos, vai atender vários tipos de consumidores em várias ocasiões, etc. Por que eu tô te falando isso? Porque a gente começa com pouquíssimo investimento de marketing. Obviamente a gente verticaliza a mídia da celebridade, com isso a gente tem o nosso marketing, mas a grande diferença é que eu sempre operei com grandes orçamentos. E hoje eu vejo o tamanho do desperdício que existe por trás desses orçamentos de marketing, porque as empresas ficaram muito ricas, falo ricas em termos de orçamento. Sim. O orçamento já segue um padrão. Sim. Muitas vezes um padrão de percentual de receita, todo ano já tem um budget, você muitas vezes ainda tem que gastar mais para proteger o baseline, né? Porque se você gasta menos, o percentual de acréscimo para o próximo ano vai ser em cima de uma base menor, consequentemente você vai ter menos dinheiro. Cara, então meio que esse ciclo, ele se tornou, na minha opinião, muito danoso para as empresas, porque você acaba desperdiçando muito dinheiro. Hoje eu vejo o tanto de dinheiro que grandes marcas desperdiçam. E é por isso que eu acho que celebridades no futuro vão ser responsáveis por grandes marcas. Não quer dizer que as marcas que a gente conhece hoje vão desaparecer, e tampouco quer dizer que toda celebridade vai ter uma marca gigante, mas muitas marcas que a gente vai passar a consumir daqui pra frente, eu tenho certeza que são marcas de celebridades, que já é o que acontece, porque as celebridades já fazem o marketing de muitas empresas. E você vai ver que agora algumas celebridades vão falar assim: pô, eu já faço o marketing dessa empresa, eu vou começar também a verticalizar a minha atenção, né, a minha mídia, para fazer outras coisas. A Anitta é um belíssimo exemplo. Ela tem isso com Beats, ela tem isso com Fazenda Futura, ela tem isso com o Nubank, e o próximo passo é ela se transformar numa pessoa que vai ter a própria marca. A gente já tem exemplos nos Estados Unidos brilhantes, como Kylie Jenner com cosméticos, você tem o George Clooney com tequila, você tem o Ryan Reynolds com... Seriam sempre algum produto, por exemplo, pergunta aqui, o caso de um Federer da vida com RF, ou Nadal com o Toro, ou Cristiano Ronaldo, ou Michael Jordan, não entra nesse caso que você está explicando. Então esse já é um passo. O Nadal é um belíssimo exemplo. Não, pega o Federer. O Federer é um exemplo ainda melhor. Legal. Porque o Federer, ele trocou a mídia dele por uma participação naquela empresa de tênis, de corrida, de esporte chamada On Running. Verdade. Ao invés da empresa dar um cheque pra ele, pra ser o garoto propaganda, ele falou assim: ó, em vez do cheque, me dá equity. Porque se o equity valorizar, ele vai ganhar muito mais. Então, o modelo tradicional, você me dá um cheque e eu apareço na tua propaganda. Esse é um 1.0, vai. O modelo 2.0, você me dá um cheque e além do cheque, ou eu troco o cheque por um percentual da receita, que é o royalty, vai. O terceiro modelo, né, que é esse modelo do Roger Federer, a Anitta já tem feito isso, você me dá o equity. Então, ao invés de você me dar um royalty, você me dá um pedacinho da empresa. Quarto, 4.0, que é o que a Advantage está fazendo. Você constrói uma marca com a celebridade, onde ela tem um pedaço relevante do negócio. Não é um equityzinho... Não, e tem o 5.0, sabe qual é? Que vai acontecer. Que a celebridade vai começar a dar as cartas. Kylie Jenner é um bom exemplo. A Kylie Jenner acorda, ela fala assim: vou fazer um refrigerante, ou vou fazer uma cerveja. Ela hoje, ela pode falar assim, como ela já tem muito dinheiro, ela fala assim: eu vou botar a grana, eu vou ter 80% do negócio e vou dar 20% pro Gabriel e Ricardo tocarem aí. E ela terceiriza a produção, terceiriza a distribuição, ela tem 80% do negócio porque ela botou a grana, e eu e você vamos tocar. Ela tem os principais pontos, ela tem dinheiro, ela tem a audiência, principalmente, né, o Ricardinho, porque acho que o grande ponto é esse. Acho que desde que começou esse negócio de digital, você tem o Instagram da vida, você tem o TikTok, não é só ser lá famosa e que dá shows e tudo mais, é você conseguir monetizar através das redes sociais e as pessoas terem uma admiração por elas. Só você pegar o Nubank, você pega isso no mercado financeiro, né? Você tem quantos seguidores no Nubank tem, quantos seguidores do Itaú tem, né? E tá todo mundo sendo uma celebridade, né? E a geração com C6, a Marina Rui Barbosa com Safra, é a Anitta do Nubank, não, você vê o Neymar e a Bruna com a Puma. Onde você vê risco,
para essas empresas no futuro, de quem não entender como é que o jogo tá funcionando agora? Não, tem vários riscos. O primeiro risco, vamos voltar no começo do nosso papo aqui hoje. Qual que é a coisa mais importante no negócio? Pessoas. Primeiro risco. Tocar uma empresa, tocar um negócio, crescer uma marca não é trivial, certo? Assim, então a pessoa vai ter que ter essa celebridade ou esse negócio vai ter que atrair gente boa. Mas qual a grande diferença? Que hoje você consegue atrair uma pessoa muito boa, dando equity, dando participação no negócio, né, falando aqui, cara, você vai poder ter muito mais autonomia do que numa grande empresa. Então, hoje você tem, na minha opinião, uma chance muito melhor de atrair pessoas para o teu negócio do que você tinha no passado. Acho que no passado era muito difícil você atrair pelos gente modelos de partnership, exatamente, stock option, né? Então tem o risco de pessoas, de execução, de operação. E também tem o risco de imagem. Muita gente me pergunta, mas tem sempre o risco de imagem. Sim, sempre tem o risco de imagem. E sempre vai ter. Agora, exatamente. Quando você contrata um garoto propaganda ou uma garota propaganda pra tua campanha, mesmo não dando equity, não dando participação, você também tem um risco de imagem. Então aí agora, você vai ter que tomar um risco? Sim, mas, cara, ter negócio é arriscado. Quando você fala de marketing, o marketing, na minha opinião, é uma coisa que ela tem que vir com risco. Quem não toma risco no marketing, provavelmente nunca vai construir uma marca relevante. Um exemplo que a gente fala muito na Link é a Red Bull, Perfeito. que é uma marca que sabe atingir tantas pessoas que ela quer como propaganda, garotas propaganda deles, quanto o público deles. E é um marketing que eu não vejo como uma área gastadora. É um marketing que está pensando em marketing linha de receita. Que bom que vocês têm esse approach à Link, porque, na minha opinião, a Red Bull sim tem muita coisa que você pode usar da Red Bull para ensinar as pessoas. A Red Bull foi a grande precursora de produção de conteúdo, de marketing. O conteúdo que entretém deixa de interromper. A Red Bull foi a grande precursora em não ser patrocinadora de um evento, e sim criar IPs. A maioria dos eventos Red Bull é o evento Red Bull, né? Não é um evento de alguém que tem um patrocínio Red Bull, não. É o evento Red Bull, que inclusive tem outros patrocinadores. Esse também na minha opinião, uma grande vertical do que eu acredito que é o marketing do futuro, que é o marketing que deixa de interromper e passa a entreter as pessoas. Perfeito. E uma coisa, como é que você vê ligado, eu vejo muito isso no marketing da Link, a gente fala muito disso, as pessoas gostam de ver as pessoas por trás do negócio. Porque uma coisa que a gente tem falado muito aqui é como é que você atrai. As pessoas tem que ser atrativo, tanto para o funcionário dando equity, e como marketing para o seu cliente. Uma coisa que a gente fala muito lá, eu falo people like people. Elas querem ver quem tá por trás do negócio. A gente faz questão de mostrar o Álvaro, eu, a Carol, todo mundo lá da Link, todo o time, porque as pessoas gostam de ver quem tá criando aquele negócio por trás. Sem dúvida. Então, como é que você vê essa relação pessoas e marketing? Eu olho na minha carreira na Ambev, né? Antigamente e a Ambev é um bom proxy para várias empresas do Brasil. Mas o CEO não aparecia. O CEO tampouco precisava estar na rede social, não precisava ter voz, não precisava falar. Isso foi mudando, né? Hoje, inclusive, você tem CEOs hoje, tipo um Elon Musk, que tem 100 milhões de seguidores no Twitter. Ele tem uma plataforma de mídia na mão dele, imagina, de 100 milhões de pessoas. Então o poder que isso tem é impressionante. Então hoje você vê os CEOs já se posicionando. E alguns fazem isso muito bem. O próprio CEO da Ambev hoje, o Jean Gereissati, faz isso muito bem. O Guilherme Benchimol na XP faz isso muito bem. A Luísa Trajano talvez foi a grande precursora desse movimento aqui no Brasil. E tem que fazer, porque é o que você falou. Eu vou trabalhar nesse lugar. Eu tenho que saber quem que é a pessoa que está comandando esse negócio. O que ela fala, qual é a voz dela, né? Qual é a cultura desse lugar. E hoje, a pessoa que está nessa cadeira, se ela não fizer, alguém vai falar por ela. Aí o problema de você terceirizar sua voz para alguém é que talvez essa pessoa vai falar algo que você não queira. E aí você vai ter um problema na tua mão. Então você vai ter que tomar controle desse canal. E eu tenho visto a importância do marketing na cultura da empresa. Então eu queria ouvir de você a relação marketing e cultura de um negócio, já que a gente tá falando de pessoas aqui também. Esse é um assunto... Esse talvez tenha que virar uma aula Vou te chamar depois. Não, porque a gente tá vivendo um momento... Eu vou ser muito sincero, já vou começar fazendo um disclaimer. Eu não tenho a resposta pra tua pergunta. Perfeito. Eu tenho opiniões, eu tenho suposições do que eu acho que deveria ser, algumas teorias, mas eu acredito que agora nesse mundo... Vamos falar um mundo pós-pandemia, vai, né? Sim. E aqui eu não quero entrar na discussão na seara de pandemia, se acabou, se não acabou, o que é. O meu ponto é o seguinte, depois do que aconteceu, existe certamente um novo comportamento no mundo dos negócios, com o negócio do home office, híbrido e não sei o que, e a tecnologia andou também, então você tem hoje, né, ferramentas tipo Zoom, Teams, etc e tal. Isso mudou radicalmente. Eu ainda não sei, talvez daqui a 20 anos a gente vai poder olhar para trás e vai entender exatamente
quais foram os prós e os cons e qual que é o modelo ideal. Mas é fato que até a pandemia a gente tinha um modelo que era muito específico. De híbrido, né? Exatamente. Legal. E agora a gente tá vivendo um modelo diferente. E é engraçado, né? Que esse assunto é polarizante. Então, a galera, quando você fala disso, vê um monte de expert, um monte de guru e não sei o quê. Não, porque cultura assim se constrói no remoto, eu tenho... Né? E aí eu sempre falo o seguinte, cara, vamos fazer o seguinte. Lá na frente a gente olha pra trás e vê quem que ganhou, quem que perdeu. Porque eu tô eu tampouco acho que só vai ter um modelo. Mas, respondendo agora, tentando responder a tua pergunta, já falei que eu não tenho resposta. Mas a gente começou falando de pessoas, né? E pra mim o número 2 no negócio de sucesso é cultura. Por que eu coloco cultura em segundo lugar? Porque sem pessoas não tem cultura. Então não dá pra você falar assim, primeiro cultura, depois pessoas. Primeiro pessoas. Sim. Aí quem constrói a cultura da empresa? As pessoas. Óbvio que você tem que ter valores que você acredita que é o guia desse manual de cultura que você quer ter na tua empresa. E cultura é como família, cada casa tem o teu jeito, não dá pra você julgar qual cultura é melhor. O que é cultura que funciona? É a cultura que dá resultado e as pessoas são felizes. Agora, vai dar resultado todo dia? Não. Você vai ser feliz todo dia? Tampouco. Você pode ter 2 negócios de muito sucesso, onde as pessoas entregam muito resultado, o negócio prospera, as pessoas gostam de estar ali, apesar de ter ups and downs, dias bons e ruins, com 2 culturas completamente diferentes. Então, encontre sua cultura e faça dessa cultura uma fortaleza junto com as suas pessoas. Isso já é um belíssimo começo. É uma bela resposta, mas me vem muita pergunta. Todo negócio, quando os sócios começam, os fundadores, a cultura vem muito deles. Dessas pessoas, porque é o que você falou, primeiro pessoas. É isso aí. Então, é muito importante o exemplo, e o presencial realmente acaba entrando nisso também, porque acaba nesse começo sendo importante. Minha opinião, não tô falando que é certo, mas para as pessoas verem um exemplo, como que cada um se porta. E dita-se muito a cultura da empresa a partir da cultura, da maneira que os fundadores se portam. E contextualizando dessa forma, o que vocês avaliam para trazer alguém para ser sócio de um negócio? E como que você vê a importância da maneira que vocês se portam, os fundadores de uma empresa, para a cultura do local? Eu acredito muito em contato físico, em conhecer as pessoas, estar com as pessoas. Eu sou pai de 2 meninas, sou casado. Eu não me imagino tendo uma relação com a minha mulher e com minhas filhas via Zoom. Eu não me imagino sendo um pai educando minhas filhas via Zoom. É possível? É possível. Mas eu prefiro estar em casa junto com a minha mulher, com minhas filhas no dia a dia. Então, eu acho muito difícil uma empresa nova construir cultura sem estar ali no dia a dia. É 100% presencial? Não. Dá para construir cultura 100% remoto? Acredito que sim, algumas vão conseguir, mas eu acho muito difícil. Então, na minha opinião, ter esse contato físico, conhecer as pessoas. Então, como é que você decide em trazer um sócio ou uma sócia para o negócio? Tem que conhecer a pessoa, principalmente nos momentos ruins. Você acaba construindo uma sociedade e conhecendo teus sócios e sócias nas horas ruins. Como a criatividade, ela também floresce nos momentos de fricção. A fricção é um pedaço muito importante do processo criativo, na minha opinião. É o primeiro passo, na minha opinião, em conhecer as pessoas que você quer ter como sócio ou sócia. Principais desafios que você vê agora para Adventures e como marketing falando assim? Essa resposta é fácil, eu já respondi. Primeiro desafio, pessoas. Segundo desafio, cultura. Terceiro desafio é entregar resultado, porque a gente está entrando em mercados de gigantes. Você tem que ter um bom produto. Teu produto, a experiência do teu produto tem que ser um negócio realmente produto. E aí depois você começa a brigar em preço, em promoção. Aí você vai nos 4, 5 P's do marketing, hein? A gente acabou de mudar de escritório. A gente tá aqui na rua Gilberto Sabino, 215. Aqui dá pra chegar, até a nado dá pra chegar. Se o cara quiser vir nadando aqui no Rio Pinheiros, tem as bicicletas aqui também. E já que a gente falou disso, a turma tá híbrida aí, presencial, como é que tá? Tá híbrido, mas a gente tem um espaço assim e eu tenho certeza que quando as pessoas se juntam aqui, a gente sempre dá mais um passo pra frente, sabe? Eu tô aqui todo dia, então quem quiser vir visitar, é só entrar em contato aí com a gente, vem visitar. Muito legal. Estamos sempre contratando gente boa. A cultura, ela tem que evoluir. A empresa que a cultura não evolui, ela fica pra trás. E a gente tá vendo isso mais uma vez. Empresas que não acreditavam no híbrido, agora tem que acreditar, porque se não acreditar vai morrer. Então esse é mais um exemplo dessas mudanças de comportamento que a gente vai viver ao longo das nossas vidas, que as culturas vão ter que ser moldadas exatamente para se adaptar. Até uma coisa que eu vejo, não sei se é a sua opinião disso, mas já que a gente falou, foco no cliente. Para mim, foco é no cliente, é no colaborador primeiro. É isso aí. Muitas vezes eu vejo que pessoas assim, pra você sair um produto, primeiro você tem que pensar aqui dentro de casa, eu acho. É um belíssimo exemplo. Então, vamos resumir 2 pontos aqui. O teu, que é foca nas tuas pessoas. A segunda coisa, tente fazer produtos, marketing também
para produtos e categorias que você consuma. Se você quer fazer um negócio, quer lançar uma marca, se você está começando um banco ou começando o que quer que seja, se porte como cliente também. E você vai ver que suas chances de sucesso vão ser muito melhores. Se você não consome aquele produto, você não está dentro daquela categoria, dificilmente eu acho que você vai ter sucesso nesse negócio, porque você nunca vai viver a dor do cliente. Eu tento sempre me inserir nesse ecossistema e viver como essas pessoas e consumir o que elas consomem, porque só assim eu acho que você vai resolver um grande problema. E resolver problema é um bom lugar para começar uma empresa. Fica a dica aí. Obrigado demais, cara. Obrigado a você, Obrigado adorei. mesmo. Parabéns mais uma vez. O que vocês, como Link, estão fazendo é como a gente falou hoje nesse papo, né? Talvez a gente vai ter que esperar 20 anos para ver o impacto que vocês vão ter nessa sociedade, ensinando esses alunos, jovens alunos e alunas, como se portar de uma maneira diferente no mundo dos negócios. Então, parabéns. Sou um grande fã.